Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial sobre os filmes da Marvel. Esse é o 9º filme, Capitão América 2, O Soldado Invernal. Capitão América o Soldado Invernal foi lançado em 2014 e já na época ele me incomodou muito porque, apesar de ser um filme muitíssimo bem feito, e eu acho ele primoroso tecnicamente, ele também é um filme que tem muitos problemas de roteiro bobos. Enquanto eu assisti o filme, várias coisinhas aconteciam que eu me incomodando, e aí eu comecei a pensar qual dessas cenas poderia representar os problemas que eu vejo nesse filme. Então aconteceu isso aqui. There are no prisoners with Hydra. Just order. And order only comes through pain. You ready for yours? Shut the hell up. É isso aí, o Falcão falou tudo que eu precisava falar sobre esse filme. Vai aí uma curiosidade. O Anthony Mackie, o ator que interpreta ele no filme, pediu várias vezes pra Marvel, mandando e-mail pra eles, pra ter um papel de um herói no universo da Marvel, porque ele queria dar um exemplo de homens negros pros filhos dele. 2 anos após os Vingadores, o Capitão América tá trabalhando pra SHIELD, fazendo missões como um soldado normal, até que ele descobre uma possível conspiração dentro da SHIELD, no mesmo momento em que o Nick Fury é assassinado. Ele não sabe quem confiar, por acaso ele e a Viúva Negra começam a ter que fugir juntos e investigar por que mataram o Nick Fury e estão perseguindo o Capitão América. Esse filme tem a substituição do Joe Johnston, o diretor do primeiro filme, pelos irmãos Russo. O Joe Johnston era usado no primeiro filme para dar um ar mais vintage, com aquele negócio de arte déco. Os irmãos Russo chegam, modernizam a trama e fazem uma coisa diferente também. Enquanto o Joe Johnston tinha um negócio bem artificial, voltado para essa linguagem antiga, muito feito com computação gráfica, os irmãos Russos tentam uma coisa mais verossímil, por isso os visuais do filme são mais cinza, com um tom mais urbano, de asfalto, de prédios. E para contar essa história mais urbana atual, apesar de ser sobre um soldado americano, eles resolveram se inspirar em filmes da década de 70 de espionagem. Uma das influências principais foi o filme Os 3 Dias do Condor, que tem como protagonista o Robert Redford. Por isso que eles chamaram o Robert Redford para interpretar o vilão desse filme. Curiosidade sobre isso, o Robert Redford já queria há algum tempo trabalhar com a Marvel, porque ele sabia que os netos dele eram muito fãs da Marvel e ele queria que eles vissem ele em algum dos filmes. Quando ele leu o roteiro do filme, ele falou assim: vocês já ouviram falar de um filme que eu fiz na década de 70 chamado Os 3 Dias do Condor? E eles falaram: ah, a gente se inspirou nele. Seguindo o exemplo dos 3 Dias do Condor, eles colocam o Capitão América sendo perseguido pela SHIELD e tem algum mistério maior envolvendo uma grande conspiração. Para isso eles usam mesmo os estilos da década de 70, uma linguagem um pouco mais sombria, com tons um pouco mais pesados, muitas cenas de suspense. Os momentos do suspense são muito bem construídos, as cenas nas sombras, os diálogos. Inclusive os roteiristas são o Stephen McFeely e o Christopher Marcos, os mesmos do Thor, o Mundo Sombrio e do Capitão América original. Como eu disse no vídeo do Thor, o Mundo Sombrio, eles são caras que entendem muito os personagens que estão escrevendo, então você vê que os diálogos representam muito bem os personagens e ainda todas as cenas fazem a trama seguir adiante. Um dos melhores exemplos, eu acho, é um diálogo entre o Capitão América e o Nick Fury no elevador, que depois vai para um hangar. We're gonna neutralize a lot of threats before they even happen. Thought the punishment usually came after the crime. We can't afford to wait that long. Who's we? E é emblemático que o Capitão América seja o cara que questiona isso, porque o nome dele é América, ele é o filhinho da América, ele é o filho preferido dos Estados Unidos, questionando se os valores bélicos dos Estados Unidos, uma vez que ele é um soldado, são válidos. Uma curiosidade sobre o diálogo do Capitão América com o Nick Fury fala sobre o avô dele ter sido assessorista, que usava uma arma para não ser roubado no bairro onde ele vivia. Essa trama foi tirada do próprio Samuel Jackson, o avô dele realmente era assessorista de elevador. Quando o diálogo ou a conversa do filme é uma coisa tensa, cheia de suspense, eles colocam as câmeras afastadas e movimentando para dar aquela sensação de agilidade, de tensão. Quando o momento é dramático, que nem na morte do Nick Fury, eles dão closes mostrando os atores tristes. É uma coisa meio básica, mas que funciona muito bem, especialmente na estética que eles estão construindo esse filme, de coisa verossímil, muita câmera de mão, muita câmera temida. E o Capitão América ele é um cara meio melancólico, ele não gosta muito de ir pra guerra, ele não gosta de ser um herói de ação. Tanto é que um dos discursos dele no filme é sobre isso. The price of freedom is high. It always has been. And it's a price I'm willing to pay. Ele não tá feliz por estar lutando, ele está triste por ser necessário lutar. E uma das coisas que eles usam para isso é a trilha sonora do Harry Jackman. Ele cria realmente uma marchinha de guerra com instrumentos de corda dando o ritmo e instrumentos de sopro com a melodia. A melodia que ele usa, que é uma melodia que eu acho belíssima, tem um tom meio melancólico, então você não vê tipo o Capitão América entrando como um herói, mas mais o Capitão América entrando em ação, não feliz por estar entrando em ação. Para mim, até esse momento, é a melhor trilha sonora da Marvel. Eu acho muito bonito
bonita, apesar de poucas pessoas lembrarem dela. Uma coisa que eu acho que os irmãos Russo fizeram muito bem também foi a direção das cenas de ação. Eles usam efeitos práticos. Tem algumas cenas desse filme que são emblemáticas, diga-se de passagem. Eles realmente pensam em situações que são difíceis pro Capitão América sair. Eu acho, inclusive, que esse é o primeiro filme de toda a Marvel que realmente sabe usar o Capitão América como super-herói. Eu acho fenomenal. Isso é um espetáculo visual de diversão. O problema desse filme não é o tom, ou o ritmo, ou a trama. Aos 58 minutos, começa uma cena e o Capitão América e a Viúva Negra conseguem a primeira resposta sobre o que é esse mistério que está escondido na SHIELD. E eles encontram essa inteligência artificial que está abrigando, na verdade, a mente do Arnim Zola, o cara do primeiro filme do Capitão América. Tudo nessa cena não funciona. O grande mistério é que, na verdade, a Hydra que está atrás do Capitão América, por meio da SHIELD. A Hydra, agência menor dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Parece um negócio meio infantil, ainda mais quando é contado por um computador da década de 80. Por que que eles não fizeram esse computador ser transferido para uma tecnologia mais nova? Por que que eles não usam essa tecnologia desse cara que é tão brilhante, conectado na internet, controlar o mundo, em vez de simplesmente sair matando gente? Tudo tá errado nessa cena, e uma curiosidade muito interessante sobre isso, a ideia original era que fosse um robozão andando, aí a Marvel olhou e falou assim, não, isso aí é muito bobo, não dá pra ninguém acreditar nisso. A partir daí, o filme deixa de ser sobre o Capitão América, passa a ser sobre a SHIELD. Cada vez mais o contexto fica mais bobo e menos interessante, até que ele chega no final e no terceiro ato, tudo é computação gráfica, são 3 porta-aviões gigantes no céu. O confronto dele com o Soldado Invernal não tem mais peso, porque um pouco antes no filme é revelado que o Nick Fury não morreu. Tudo que acontece com o Capitão América daí em diante não tem peso, ele leva tiro, ele leva soco, ele cai de uma altura de um prédio na água e você nunca sente, nossa, ele tá em perigo, porque senão não vai ter Vingadores 2, que já estava confirmado na época. A parte mais séria e pé no chão desse terceiro ato se passa numa sala, de repente tem uma reviravolta. Uma das pessoas sequestradas é a Scarlett Johansson com uma máscara de holograma. Com frequência, alguma tecnologia bizarra é usada como uma reviravolta e aí vira SHIELD Ex Machina. Então, o filme chega no final, nenhuma história do Capitão América é resolvida. O contexto dele com o Soldado Invernal não é resolvido. Não tem fim o filme. Esse filme é, na verdade, um grande episódio. Ele é uma vírgula. E é por isso que, pra mim, ele não tá na lista dos filmes bons, mas ele também não é um péssimo filme que nem Homem de Ferro 2. Tudo que existe nele, apesar dele ser um filme que se leva a sério, é bobo. Ele tá ali, ó, quase bom. Esse filme se encaixa na linha do tempo da Marvel 2 anos depois dos Vingadores. Ele passa em 2014. É revelado aqui nesse filme, na cena pós-créditos, que a Hydra não só tem uma instalação secreta em algum lugar na Alemanha, como eles têm um par de gêmeos lá que tem alguns poderes mágicos. Na verdade, são o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. O Dr. Arnim Zola, do Capitão América 1, volta aqui como uma inteligência artificial. Na mesma cena pós-créditos em que é mostrado os gêmeos, é revelado onde que tá a joia da mente, que tá com a Hydra. Na cena em que o Capitão América descobre sobre a fundação da SHIELD, ele descobre que a Peggy Carter foi uma das fundadoras, junto com o personagem do Tommy Lee Jones no outro filme, e o próprio pai do Tony Stark, o Howard Stark. Mais de uma vez, o Tony Stark e o Bruce Banner são citados durante o filme, só que tem uma cena específica que quem é citado é um tal de Stephen Strange. Bruce Banner, Stephen Strange, anyone who's a threat to Hydra. Um dos senadores que é membro da Hydra nesse filme já tinha aparecido antes no Homem de Ferro 2. Essa SHIELD é desfeita e o Nick Fury tem que passar a agir escondido por aí, o que vai ser importante pro começo do Vingadores 2. Tem uma coisa muito interessante em relação ao final desse filme. Ele mostra a Maria Hill sendo entrevistada por uma vaga nas empresas do Tony Stark, que nas histórias em quadrinhos é importante pra Guerra Civil. Nunca chega a ser importante nessa franquia da Marvel no cinema, o que me faz acreditar que eles tinham alguns planos pra Maria Hill na Guerra Civil que nunca foram levados a cabo. Pra finalizar, o Stan Lee aparece como guarda do Smithsonian, um museu onde está guardado as roupas do Capitão América. Oh, man. I am so fired. E é isso aí, gente. Semana que vem nós vamos falar sobre Guardiões da Galáxia. Não se esqueça, se vocês gostaram, curtir, comentar, inscrevam-se no canal. Clica aqui do lado. Um dos vídeos aqui é para a playlist como um todo e o outro é para o último vídeo da série. Até mais, gente. Até semana que vem.